Olá, temos agora a aula de operações conjuntos, já que na aula anterior vimos o básico sobre como representar um conjunto, agora faremos operações com eles. Será uma aula rápida, em veremos três tipos de operações que podemos fazer com conjunto. Primeiramente, teremos a união de conjuntos. A união, também chamada de reunião de dois conjuntos A e B, que indicaremos por A união B. Então, A seria um conjunto, B outro conjunto. Esse U mais aberto representa o símbolo de união, onde o que é a união B? É o conjunto formado pela junção dos elementos que pertencem ao conjunto A com os elementos que pertencem ao conjunto B. Sua representação em forma, a união B é: dado um elemento x qualquer, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Vamos apresentar isso em forma de diagramas. Então aqui temos dois conjuntos, A e B, e eles entrelaçam um entre o outro. Então, o conjunto A nesse diagrama ele é formado pelos valores 0, 2, 4 e 6. Esses quatro valores estão no diagrama do A, então eles são elementos do conjunto A. Já o conjunto B nesse diagrama é formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o círculo do diagrama B também representa esse conjunto B. E a união B é a junção desses dois conjuntos, onde colocam todos os elementos deles em uma só chave. Mas percebam que temos alguns elementos que pertencem aos dois conjuntos, como o caso do elemento 0. Ele é um elemento de A e de B. Na hora que eu for representar esse conjunto da A união B, eu não preciso repetir os elementos que apareçam mais de uma vez. Então, A união B será formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 6. E aí, para a gente apresentar essa união, a gente vai usar esse símbolo desse U. A próxima operação que veremos é a interseção de conjuntos. A interseção de dois conjuntos A e B indicaremos por A interseção B, conjunto A e conjunto B. O símbolo de interseção seria um U de cabeça para baixo. Essa interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Muito parecido com a união, mas verificando aqui a fórmula, a interseção B será formada pelos elementos de x, tal que x pertence ao conjunto A e x também pertence ao conjunto B. Então, não são todos os elementos que vão ser pertencentes à interseção. Serão aqui, verificando esse diagrama do conjunto A e B como exemplo, são os elementos da interseção, os elementos que tanto pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Ou seja, são elementos de ambos. Temos aqui, como é o mesmo diagrama do anterior, o conjunto E é formado por 0, 2, 4 e 6. O conjunto B é formado por 0, 1, 2, 3 e 4. E desses elementos, os elementos que aparecem em ambos farão parte da interseção. Assim, agora que vamos representar a interseção desses dois conjuntos em forma de chave, bastaremos colocar os três elementos que pertencem a ambos ao mesmo tempo. Usaremos o símbolo da interseção, A interseção B, é a maneira que leremos essa notação, onde só teremos os três elementos 0, 2 e 4, pois são os únicos elementos nesse diagrama que tanto pertencem ao conjunto A, como também pertencem ao conjunto B ao mesmo tempo. Última operação que veremos hoje é a diferença de conjuntos. A diferença de dois conjuntos A e B, que indicaremos por A menos B, nessa ordem. Percebam que aqui teremos diferença e fizemos B menos A, será também uma operação de diferença, mas mudará os valores. É o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. A notação A diferente B será os elementos de x, tal que x pertence a A, mas esse elemento x não pode pertencer a B. Verificaremos aqui por diagramas para entendermos. Então, temos aqui o conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Teremos o conjunto B, formado por 2, 4, 6 e 8. Como eu quero fazer a diferença de A por B, eu vou colocar na representação de chaves os elementos que são exclusivos do A, elementos que são do A, mas não são do B. Nesse caso, a diferença de A por B é o elemento 1, 3 e 5, que são os exclusivos dele.
Aqui será um exemplo parecido com a atividade que farão. Temos aqui um diagrama com o conjunto A representado pelo esse círculo laranja e o conjunto B pelo círculo azul. Como um está entrelaçado ao outro, eles têm interseção. Aí eu vou pedir para vocês colocar a representação de qual é o conjunto A em forma de chaves. Nesse caso, o conjunto A é formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos são elementos de A. Depois eu vou pedir para o conjunto B. Nesse caso, o conjunto B é formado por 1, 3, 5 e 7. Vou querer a união A união B. Uma observação: B união A é a mesma operação, eu quero juntar todos os elementos. Aconselho sempre no caso da união, interseção ou diferença, como estamos trabalhando com valores, tentar colocar eles em ordem crescente. Então, A união B é colocar todos os elementos que falamos que é A e B, não precisando repetir, porque temos valores que aparecem em ambos. Então, vamos colocar como união 0, o 1, o 2, o 3 basta colocar uma única vez na união, o 4, o 5 e o 7. Também vou pedir a interseção de A interseção B, ou seja, quais os elementos desse diagrama, desses dois conjuntos, que pertencem a ambos ao mesmo tempo. A interseção nesse caso é 1 e 3. A diferente B será os elementos desse diagrama que são exclusivos de A. Nesse caso, os valores que são exclusivos de A é 0, 2 e 4. Está aqui o nosso conjunto. E o contrário, B diferente de A. Ou seja, nesse diagrama, quem são os elementos exclusivos de B. Nesse caso, teremos exclusivos de B o valor 5 e o valor 7. Será isso que eu vou pedir na atividade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.